Ok, deixa eu só botar em apresentação. Muito bem. Em primeiro lugar, eu fui surpreendido pelo convite do professor Zé Guilherme, fiquei ao mesmo tempo muito feliz e também eu disse, mas é um grande desafio, afinal, é alguém que que nasceu, vamos dizer, no século anterior para falar desse século, né? É alguém que já tem muita história e que sempre fala mais em retrospectiva do que em perspectiva, mas era um desafio muito interessante porque eu resolvi aceitar. Então, espero que vocês gostem. Então, eu vou abordei aqui, eu disse, bom, eu itemizei aqui, vou falar um pouquinho assim sobre como é que foi o início desse negócio, iniciando essa história de olhar o que seria o profissional do século XXI, depois o meu recorte, a minha análise, depois a bagagem que o profissional do século XXI deve procurar montar para essa jornada, porque é sempre uma jornada, ele sempre vai estar renovando e ampliando a bagagem. Aí depois trazer um pouquinhozinho para o contexto nuclear e depois uma brincadeirinha ali, eu perguntei a um desses chat GPT, não o chat GPT, porque minha conta nele já expirou, abri em novembro do ano passado, eles já me jogaram para o espaço. Mas há um outro. Okay? Então vamos nós. Bom, quando eu comecei a refletir sobre o tema, eu disse, tem zilhões de abordagens, né? Mas muita abordagem sobre o que seria o profissional do século XXI, que desafios, que oportunidades. Mas, tirando as baboseiras, tem algumas que valem a pena. Ok? Por outro lado, olhando na parte esquerda aqui, dessas abordagens, primeiro nós temos uma imposição do ciclo de vida, seja como a realidade é sempre a mudança e, vamos dizer, a estabilidade é a exceção. Então, qualquer que seja a abordagem, ela tem que ser uma abordagem mutante, porque o que eu falar hoje aqui, daqui a um dia já seria um pouquinho diferente, assim por diante. Mas, mesmo que um dia posso estar exagerando, mas daqui a um mês já teriam que mudar algumas coisas. Então, dessas zilhões de abordagens, a gente vai ter ainda a saber que a que a gente apresentar aqui, ela será mutante, mas eu espero deixar aqui na conversa o que vocês precisam fazer para mudar essa abordagem, né? E daquelas zilhões de abordagem, algumas que valem a pena, e dessas algumas que valem a pena, aquelas que eu consigo fazer, então vamos chegar aqui na abordagem mutante que nós vamos apresentar. Muito bem, eu queria agora que vocês pensassem o seguinte, de alguma forma, nós somos seres muito complexos e a gente se manifesta em relação aos outros, em relação ao nosso ambiente, através de ações, é o do fazer. Então, eu queria que vamos pensar aqui nos precedentes do fazer, tá? O que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e o que eu tenho que fazer. E vamos nos concentrar nesses três conjuntos de coisas, ok? Então, olhando do lado de cá, vamos ver como essas coisas se entrelaçam e o que isso vai servir para a gente trazer essa abordagem que eu estou tentando apresentar para vocês. Bom, então observe esses dois círculos aqui de cima, tá? Esses dois, uma representação de um conjunto, né? Aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu tenho que desculpe, vamos começar por aqui, aquilo que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Bom, se o que eu sei, a interseção do que eu sei fazer com o que eu gosto de fazer, se traduz no meu potencial enquanto, vamos dizer, ser produtivo, tá? Ok? E se a gente está olhando assim, trabalho, ser produtivo para o trabalho. Mas, de qualquer maneira,
C, agora vejam aqui, o ideal, o que seria o ideal? O ideal é que se eu tivesse todos os 3 conjuntos coincidindo, né? Ok? Então, aqui eu vou abordar o ideal e as distopias, né? Mas então vamos olhar aqui, inicialmente, o que eu gosto, o que eu sei fazer. Muito bem. Se o que eu gosto, o que eu sei fazer, se esses 2 conjuntos forem se afastando, meu potencial está cada vez sendo mais reduzido, né? Por outro lado, o sei, então, o conjunto do sei, a interseção do conjunto do sei com gosto, tendendo para zero, significa o quê? Que eu escolhi mal, ok? Aquilo que eu aprendi, correto? Se eu gostava de algo e fui aprender coisas que eu não gostava, então, de alguma forma, é minha responsabilidade isso, ok? Por enquanto, vamos chegar só até aqui, não vamos entrar, mas também a correção não é tão difícil, né? Olhando do lado de cá agora, na parte superior, o que eu gosto de fazer e o que eu tenho que fazer. Muito bem. Tem uma porção de coisas que eu gosto de fazer, mas se o que eu tenho que fazer não tem interseção com isso, ok? Puxa, eu talvez esteja no trabalho errado. Eu estaria infeliz nesse trabalho, né? Mas vamos analisar essa interseção aqui. O que eu gosto de fazer e o que eu tenho que fazer. Tem uma boa interseção. Tudo que cai aqui eu sou feliz. Mas se o meu trabalho, se eu não sei fazer isso aqui, estaria feliz. Meu trabalho me pede coisas que eu gosto de fazer. Mas se eu não sei fazer, eu estaria sendo ineficaz, ineficiente no trabalho, correto? Então, essa relação, essa interseção entre o que eu tenho que fazer e o que eu sei fazer é a minha zona de eficiência, correto? Aqui é a minha zona de potencial e aqui é a minha zona de felicidade. O que eu gosto coincide com o que eu tenho que fazer nessa interseção aqui, correto? Quando os 3 conjuntos, tá? A interseção e a união dos 3 conjuntos são quase idênticas, tá? Então eu estou no nirvana ou no melhor dos mundos. Então, qualquer coisa que eu tenha que fazer vai estar dentro do que vai ser coisa que eu sei fazer e que eu gosto de fazer. Muito bem. Tragam isso com vocês para a nossa próximo slide. Ok? Muito bem. Então, agora vamos ser um pouquinho mais práticos, né? Essa situação em que o que eu sei, o que eu gosto de fazer, a interseção entre eles é pequeno, está se aproximando do zero, tá? As causas foram que eu fiz mais escolhas anteriores do que eu tinha que aprender, tá? As boas notícias, primeiro, é que hoje em dia as viradas são muito rápidas. Se vocês plotarem num gráfico, ok, no eixo horizontal, tá? O tempo ou o esforço que a gente precisa para aprender algo novo, tá? E plotarem no eixo vertical, na parte de baixo seria, vamos dizer, os iniciantes, na parte de cima os proficientes, tá? De 0 a 70%, vocês, na maioria dos casos, em um ano vocês conseguem chegar lá. Então, hoje em dia, a gente mudar um pouquinho, se o que eu sei não é o que eu gosto, a gente pode mudar isso rapidamente. Tá? Então, há muita facilidade de mudança, ok? E para vocês, eu estou falando de algo que vocês estão iniciando na pós-graduação, ok? Então, teoricamente, vocês vão se apaixonar pelo que vão aprender aí e vão fazer as escolhas corretas quanto ao segmento das várias oportunidades e opções que a pós-graduação do IRD oferece, aquelas que vão dar mais coincidência com o que vocês gostam de fazer. Não, meu conselho aí é o seguinte: não escolham aquilo, não, eu vou fazer isso porque tem mais chance de emprego, tem mais isso, tem mais isso. Se você não gostar, não é uma boa receita. Você tem que gostar. Não é, agora, é como qualquer relacionamento.
uma área de conhecimento, você inicialmente está namorando. Você, tem coisas boas, tem coisas ruins. Continue o relacionamento com essa área de conhecimento até ter certeza que vocês vão encontrar lá coisas que lhe apaixonem. Bom, outra situação é quando a interseção entre o que vocês gostam de fazer e o que vocês têm que fazer se aproxima de zero. Então, isso é um sintoma que você está no trabalho errado. Eu estou aqui olhando do ponto de vista o que eu tenho que fazer, seja alguma coisa relacionada ao meu lado profissional, correto? É um pouco da definição do que no meu trabalho eu tenho que fazer e nas outras coisas que, vamos dizer, me complementam profissionalmente o que eu tenho que fazer, ok? Boa notícia é que hoje em dia é bastante fácil de se adaptar. Os trabalhos, os locais de trabalho, as organizações são bastante flexíveis, tá? Para que vocês, com pequenas mudanças, consigam se adaptar lá dentro e ampliar essa interseção, tá? Tanto você se apaixonando um pouco por coisas que você não gostava porque não conhecia, tá? E também dentro do trabalho, procurando transformar um pouco, ir migrar, adaptar-se para coisas que vocês gostem mais de fazer. Além disso, hoje em dia o que conta é um bocado da empregabilidade. As pessoas podem se deslocar mais rápido de um ponto para outro de trabalho. Então, ninguém vai ficar aqui infeliz trabalhando no lugar errado muito tempo. Principalmente jovens arrojados, empreendedores, empreendedores no bom sentido, como quase todos são nessa nova geração. Agora, se o que eu sei fazer não coincide com o que eu tenho que fazer, eu errei na pontaria, me candidatei para fazer trabalhos em que realmente eu não pensei muito antes, né? Ok? Ou o recrutamento que me selecionou para trabalhar lá não foi bem feito, ok? Por outro lado, é boa notícia que a gente aprender e mudar hoje em dia é muito mais fácil. Na minha época, isso era muito. Na minha época, eu não gosto de falar isso, mas há anos e alguns anos, vários anos atrás, era mais difícil aprender e mudar. Então, essas são as boas notícias que são trazidas pelo século XXI. Hoje você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, questão de programação, né? Você está programando numa determinada linguagem, qualquer coisa que vocês esbarrem lá, eu não preciso mais consultar manuais, vocês dão uma googada nos fóruns e está ali a solução na maioria dos casos. Então, é muito mais fácil a gente aprender na prática, tá? Então, o que eu deixo aqui como dica? Analise seus círculos, tá? E pense hoje, o que eu tenho que fazer, que é o meu limite, nesse círculo, o que eu tenho que fazer, meu limite de ação é um pouco menor. Okay? Eu concordo que a gente consegue adaptar, quando eu botei aqui, tanto você se adaptar, como tentar adaptar o seu trabalho, negociar dentro de onde você trabalha, migrar um pouco, tá? Mas o limite é menor, correto? Mas transformar o que você sabe fazer para o que você tem que fazer é bem mais fácil. A única condição é que, se eu gostar de fazer, tenha uma boa interseção com esse S. Ou seja, se você está aprendendo coisas novas para se adaptar no local de trabalho ao que tem que fazer, que sejam coisas novas que você gostem, que também estejam nessa interseção aqui, correto? Então, esse é o meu dia. Analisem hoje esse limite que você tem para mudar o T é menor, tá? Mas as interseções com o T dão para ser bem trabalhadas, tá? Agora, para o futuro. O futuro é o seguinte: monitorem que novas tecnologias apontam para o futuro da sua profissão, tá? Ou da sua opção.
No caso de vocês, que estão começando agora, é opção ainda, né? Mas o que no futuro vai moldar o que você terá que fazer? Tá? Como é que essa área onde vocês estão entrando tem evoluído, para onde estão apontando? E tem muitos locais, e vocês podem monitorar isso bastante bem e fazer suas apostas. Tá? Então, dirija o que você sabe fazer para o seu trabalho do futuro. Tá? Então, se o futuro aponta para lá, é para lá que eu tenho que aprender, desde que o que você gosta de fazer aceite. Ou seja, daquilo que o futuro aponta para as perspectivas das obrigações do seu trabalho no futuro, tá? Escolha aquilo que você gosta de aprender. Tá? Muito bem, a outra coisa também é observe para onde está indo a sua instituição, a organização em que você trabalha, tá? E verifique se ela está sinalizando corretamente para o futuro que você monitorou aqui, que está apontando. Tá? Porque aí, senão, talvez seja uma hipótese de você pesquisar, melhorar a sua pontaria num próximo local de trabalho. Enfim, esses aqui são o meu recorte e a minha análise de como vocês devem olhar os desafios do século XXI. Tá? Muito bem. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nem eu, nem creio que ninguém conseguiria falar com muita especificidade das várias competências técnicas que vão estar no futuro do elenco aí das metrologias de radiações, das aplicações nucleares e coisas desse tipo. Isso é muito vasto, mas, por outro lado, vocês podem até ter assunto até para, se vocês quiserem entrar em dissertações de mestrado abordando isso aí para alguns segmentos, é um bom prato. Por outro lado, além dos itens técnicos desse futuro, há ingredientes comuns que o século XXI demanda dos profissionais. E quais seriam essas competências e habilidades cruciais? Então, aqui eu peguei algumas de um trabalho da Unesco e de outras coisas mais que eu consegui encontrar. O profissional do século XXI certamente estará quase sempre trabalhando em equipe. Hoje em dia, vocês já podem ver, e já mesmo na própria faculdade já foram treinados a fazer trabalho em equipe, e isso só tende a aumentar. Então, esse é um ponto que vocês têm que ser muito hábeis para trabalhar em equipe. Outro ponto é a comunicação. A comunicação, a facilidade de se comunicar com os outros, a facilidade de mostrar o que você está pensando, de entender, de também receber a comunicação dos outros, acelerem muito qualquer trabalho em equipe e acelerem muito as suas redes profissionais que a Angélica falou aqui na sua abertura. Outra coisa é a digitalidade. Vocês já são praticamente nativos digitais, correto? E isso vai ter que aumentar cada vez mais. Só que nessa digitalidade, ou seja, através dos seus computadores, de seus celulares e de todas as outras formas, ela tem um componente de software cada vez maior e de software cada vez mais apoiado em inteligência artificial. Então, aqui, vocês cada vez mais devem explorar como usar essas várias aberturas que estão acontecendo agora, do ChatGPT, que agora já tem que pagar, e tem outros que estão oferecendo coisas gratuitas ainda, para vocês brincarem cada vez, entenderem mais como usar isso. Obviamente, sempre
usar para o bem, nunca para produzir textos que não são de sua autoria exatamente. Tá? Então, mas essa digitalidade das pessoas, dos profissionais do século XXI, é cada vez um ingrediente essencial para o sucesso. Outra coisa é a resolução de problemas. Tá? Qualquer trabalho em equipe, a gente sempre está trabalhando para resolver problemas. Aliás, acho que foi o livro que eu li há algum tempo, Stephen Pinker falou que o trabalho dos cientistas é conseguir trazer da categoria de mistérios para problemas aquilo que a ciência estuda. E depois, vamos dizer, na ciência mais aplicada, né, a ciência pura, tentando trazer mais aplicada, é pegar esses problemas e formular e trazer possíveis soluções. Então, mas sempre no profissional do século XXI ele tem que ter essa habilidade de resolver problemas muito bem. Aí está, dentro disso tem essa curiosidade que todo mundo deve ter e estimular, como formular os problemas e como modelar os problemas. Outra coisa é que liderança dentro da dose que cada um de vocês já tem, assim, de como inata, né? Não adianta se forçar a querer ser líder quando você não tem todas as características, mas coliderança, liderança participativa, todos podem ter. Então, estejam atentos para isso. Pensamento crítico. Aqui tem uma coisa, eu tenho um autor que eu gosto muito, que atualmente estou lendo muita coisa dele, que é um prêmio Nobel de Física, um cara genial, Carlo Rovelli. Tá? E uma coisa que ele falou, ele assim, as pessoas dizem que o princípio lá de Descartes era penso, logo existo, né? Mas ele diz que isso é uma formulação quando as pessoas falam que ele acha que não é bem apropriada quando querem sintetizar, que seria primeiro, duvido, portanto penso, portanto existo. Então a questão do pensamento crítico, sabe? Depois a adaptabilidade. Vocês vão ter que trabalhar com pessoas que gostam, que não gostam, que estão entre o gostar e não gostar, tem todo um conjunto de matizes, né? Com pessoas que são muito fáceis de lidar, outras que não são, mas vocês vão ter que se adaptar a tudo, porque é inevitável, não dá para viver no paraíso se só trabalhar com gente, se só interagir com gente que você goste muito. Isso para as amizades, sim. No ambiente de trabalho, profissionalidade e adaptabilidade. Criatividade, depois outras como gestão de tempo, e com tudo isso, tanta coisa que é demandada, como manter calma e equilíbrio. Então, isso aqui seria a bagagem. Primeiro, eu tentei dar como a gente vê, olhando como a gente olhar pelaquela interseção dos três círculos lá, dos três conjuntos, o que eu sei, o que eu gosto e o que eu tenho que fazer, né? Depois, que bagagem geral vocês devem estimular, que isso é para todos, né? Depois, a bagagem específica, técnica, cada um fazendo as escolhas com trabalhando aqueles três círculos, vai saber, tá? E, finalmente, eu queria falar agora, trazer um pouquinho para o contexto nuclear. Professor Guilherme, me corta se meu tempo estiver me estourando, dê um toque aí, ó, falta poucos minutos para eu poder me calibrar, tá bom? Obrigado. Tranquilo. Então, aqui minha história, meus vieses, tá? Eu vejo as aplicações nucleares, tá? E aí elas estão crescendo como business as usual, elas não estão crescendo, não está dando um boom de crescimento, mas ela está crescendo bem. Isso já se mantém há muito tempo. E eu estou falando aí aplicação na medicina, na agricultura, todas as outras, e algumas outras áreazinhas que estão sendo descobertas e ganhando espaço, mas não há nada radical acontecendo, nem para reduzir, nem para aumentar. Então, nós temos um crescimento bom. O hardcore nuclear, que é a energia e ciclo de combustível, aqui sim eu vejo alguma coisa acontecendo. Nós ficamos, vamos dizer, há muitos conceitos novos de reatores. Novos, eu estou dizendo, alguns revividos da década de 60, 50, 60, 70, reengenherados e alguns inéditos.
muitos deles já estão bem maturados, não só no papel, mas como em mockups e experimentos. Então, eu acho, pode ser, e por que eu ponho aqui meus vieses? Porque várias vezes na minha história eu vi coisas aí de agora a área nuclear. Quando eu entrei na área, o boom da nuclear, mas não foi. Tá? Depois, algumas vezes, renascimento, mas agora me parece que sim. Tá? Então, nós temos aí muita coisa falando Next Generation Reactors, Generation 4 Reactors, e principalmente, muito mais agora, modernamente, Small and Modular Reactors e os Micro Reactors. Tá? Okay? Então, tem muita coisa acontecendo. Nesse contexto aqui, modulares, micro, é um pouco migrar da economia de escala para a economia de múltiplos e integração, com pré-fabricação e transporte de unidades prontos, principalmente no microreactor. Isso aqui realmente é bastante novo. Tá? Outra coisa que eu vejo é que há uma aceitação dos moderados se expandindo. Antigamente, havia muita gente contra a energia nuclear, aqueles que não querem se meter nisso, não querem opinar, e aqueles que eram a favor, que eram os poucos da área mesmo, com algumas raras exceções. Agora já tem uma aceitação moderada, inclusive dos moderados que eram antinucleares no passado. Então, tudo isso me dá a esperança que nós teremos um renascimento de geração elétrica, e não só geração elétrica, mas geração de várias outras coisas, geração múltipla, eletricidade, calor e até usos para a dessalinização e geração de hidrogênio, tá, usando o nuclear. Tá? Creio eu, é a minha visão. Então, dentro desse contexto, você diz, bem, e nós aqui, na pós-graduação de R&D, vocês estão num setor que é transverso a tudo isso. E qualquer coisa que cresça, cresçam muitas aplicações nucleares que vão continuar crescendo, vocês têm uma utilidade enorme aqui. E criam aplicações também. Cresça a área nuclear para a parte de energia e ciclo de combustível, vocês estão dentro. Então, a área nuclear expandindo, muitas novas oportunidades se abrem para vocês aí na pós-graduação do IRD. Finalmente, eu perguntei no caso, olha, minha conta lá no ChatGPT foi cortada, tinha aberto logo no começo e eles me detonaram depois de um certo tempo, minha parte gratuita, né? Se eu quiser pagar, tudo bem. Eu peguei esse ChatSonic, que não tem tantos centenas de milhões de nós como tem o motor do ChatGPT, tá? Que é o GPT 3,5, tá? Mas eu fiz a pergunta. E aqui, minha pergunta, eu disse, tell me about new concepts for nuclear energy generation and the pros and cons of each option. E essa foi a resposta. Eu vou deixar para vocês lerem, eu talvez fale algumas coisas, né? Mas o motivo de eu mostrar isso aqui não é para vocês achar, que resposta bonita, não. Vocês estão dentro da área nuclear e conseguem respostas melhores do que essa. Mas é mostrar o uso dessas ferramentas, que nos ajudam muito e para algumas coisas dão respostas bastante interessantes que podem complementar nossos pontos de vista. Ok? Também fiz uma outra... perguntei, tell me about the future of non-power applications of nuclear technology, radiation, radioisotopes, and so on. E também vocês, aí rapidamente, fazendo uma pesquisa e conversando com os seus professores aí, conseguiriam uma resposta melhor. Mas aqui
essa resposta não está ruim. Ok. Finalmente, aquelas what are the critical crucial competencies and abilities for the 21st century worker? E obtive essa resposta, bastante parecida com aquela que eu tinha colocado lá, correto? Então, isso aqui comecem dentro daquilo que eu coloquei aqui, na digitalidade, comecem a usar esses chats, tá? Para complementar seus pontos de vista, principalmente sobre as coisas que vocês não sabem. Pode ser o Chat Sonic, mas tem outros aí, experimentem vários, entendeu? E porque isso é uma coisa que vocês vão sempre precisar. Sabendo usar é muito bom. Isso aqui me lembra um pouquinho algo que hoje em dia é quase que como uma parábola, tá? A história que oh meu Deus, o fundador da Apple, bom, vocês sabem quem é. Ele, uma vez, quando ele estava, eu acho, no high school ainda, ele leu um paper, né, e que era a história da eficiência da locomoção entre dois pontos, né? E aí o condor, até que se comparava, o ser humano ficava lá embaixo, no final da escala, e os vários animais se locomoviam com muito menos, com mais economia de energia, e o condor estava em primeiro lugar. Mas aí alguém leu aquilo e resolveu botar, olha, vamos minimamente botar o homem usando uma bicicleta. Aí o homem já se movia bem lá para cima, nessa escala de eficiência de locomoção. O que isso mostra? Que nós temos capacidade de criar artefatos que melhorem a nossa forma de fazer coisas. E aí que o fundador da Apple, cujo nome o velhinho aqui esqueceu nesse momento, um dos fundadores, né? Ele dizia, então, o computador, isso ele falava do computador lá da década de 80, né, o primeiro Apple II lá, é uma espécie de bicicleta para a gente fazer cálculos e trabalhar. E assim todas as outras coisas agora. Então a nova bicicleta, entre aspas, que na verdade é um foguete, é a inteligência artificial, machine learning. Todos nós temos que saber usar isso. Ok? Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, professor, por ter dado essa